A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de teologia para os nossos alunos que estudam o médio, é isso mesmo. Estamos gravando pelo canal da igreja e você que ainda não se inscreveu no canal da igreja AD Missão para o Mundo, não perca tempo, se inscreva, já dê um joinha aí para que o nosso vídeo e toda a gama de apresentações que tem no nosso canal, como os cultos, como o podcast, as nossas palestras, nossos encontros, tudo que está sendo postado ali, as nossas doutrinas, também que são postadas ali no canal da nossa Igreja de Missão para o Mundo, seja recebido por mais pessoas. Comente, se inscreva e dê um like, que você vai ver que tudo que acontece ali na nossa Igreja de Missão para o Mundo vai se espalhar para muito mais pessoas. Palavra de Deus e ensino, isso é o nosso lema. Nós temos lá na nossa igreja uma frase que diz assim: quem aprende, cresce. E você que é meu aluno, que estuda teologia conosco, hoje é o dia da nossa rápida explicação, não é muito demorado, você já tem aí sua apostila em casa, leia, pesquise, faça perguntas, comente. Aqui é apenas uma explicação bastante rápida, apenas para te ajudar em algumas coisas, te orientar. Se você tiver mais dúvidas, basta nos procurar, que estaremos sim à disposição para te ajudar. Meu nome é Sandra Raquel, para quem não me conhece, esse vídeo ele é colocado ao público, não é reservado apenas para os alunos, mas para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da AD Missão para o Mundo, sou graduada em teologia, sou bacharel e também tenho pós-graduação no Novo Testamento. Espero que você goste dessa aula e vamos começar. A matéria desse mês, do mês de fevereiro, é Bibliologia do Antigo Testamento. E nós vamos começar falando sobre o que é a inspiração bíblica. A palavra inspiração é um conceito teológico de que Deus, através do Espírito Santo, guiou os autores humanos da Bíblia para registrar sua revelação com autoridade, resultando na Bíblia como a palavra de Deus escrita. É um resumo bem simples, você pode encontrar até em outros lugares outro tipo de resposta, mas eu gostei muito desse aqui, que mostra que o Espírito Santo é o verdadeiro autor das Escrituras, mas ele se utilizou dos autores humanos. Sim, eles foram aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia, resultando na palavra de Deus escrita. É importante você saber que a inspiração do Espírito Santo não foi como um ditado mecânico, mas como um processo onde Deus agiu em concordância com os autores humanos, respeitando sua personalidade, seu estilo, sua cultura. Tudo isso foi mantido, o que é bem diferente daquele fenômeno que muitos de nós conhecemos, chamado psicografia, pois o autor humano aí, neste caso, ele perde a sua consciência. No caso da Bíblia, dos autores da Bíblia, que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles não perdem a sua consciência, eles estão ativos e conscientes no processo de escrita. E o Espírito Santo se aproveita do seu próprio estilo, se aproveita da sua cultura, se aproveita da personalidade do escritor, e tudo isso ele se utiliza para que a palavra de Deus seja escrita e tenha autoridade divina, pois mesmo que a Bíblia tenha sido escrita por mais de 40 autores, tenha sido escrita em tempos diferentes, com culturas diferentes, com pessoas extremamente diferentes e que não se conheciam, que estas pessoas, todas elas escrevem exatamente com uniformidade, com unidade, demonstrando claramente que o autor das Escrituras é uma única pessoa, e esta pessoa é o Espírito Santo. Nós temos aqui 2 textos bíblicos que eu quero que você anote aí, para que você venha consultar. Um deles está logo no início
Perdão. Um deles está logo no início da apostila, que diz assim, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo para Timóteo, e quando ele fala de toda a escritura, ele não está se referindo a seus próprios escritos, ele não está se referindo ao Novo Testamento, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que é a escritura que ele conhecia na época. Mas, lá na segunda carta de Pedro, eu vou até pegar aqui a minha Bíblia, para que eu possa ler para você e você ver o quanto é importante você saber disso. Que neste caso aqui de 2 Timóteo, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, mas aqui em Pedro está se referindo ao Novo Testamento. Segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, e o versículo é o 21. Anote aí para que você também possa ler. E ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos também, ainda na mesma carta de Pedro, deixa eu só ver se é a primeira carta ou se é a segunda carta, onde ele fala a respeito dos escritos do apóstolo Paulo. Isso mesmo, aqui no capítulo 3, é a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, e o versículo, deixa eu só confirmar qual que é o versículo aqui, onde ele fala a respeito dos escritos de Paulo. É o versículo 16, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: como também em todas as suas epístolas. Na verdade, eu vou ler o 15, para você saber direitinho de quem que nós estamos falando. Então, segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, em poucas palavras, e veja que o texto de 2 Pedro 3 fala sobre a volta de Jesus. E ele diz que o apóstolo Paulo escreve, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a respeito da volta de Jesus, coisas que às vezes são difíceis de entender. Porém, que os indoutos, aqueles que são rebeldes, deixa eu voltar aqui para me ver direitinho a palavra certa, que os indoutos e os inconstantes, eles torcem a escritura de Paulo, as suas cartas, ou seja, interpretam de forma errada, assim como as sagradas escrituras. O que o apóstolo Pedro está fazendo aí? Ele está igualando os escritos de Paulo com as escrituras do Antigo Testamento, dando a elas, as epístolas de Paulo, a mesma autoridade que as escrituras. O que significa que, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para exortar, para consolar, para redarguir, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas Pedro também cita as cartas de Paulo, ou seja, Novo Testamento para nós,
como sendo de igual autoridade que as escrituras do Antigo Testamento. Para você entender que hoje, de forma aplicativamente, eu e você podemos dizer que toda a escritura, tanto o Antigo quanto o Novo, são inspirados por Deus. Ela é toda a Bíblia Sagrada, toda a Escritura Sagrada, tanto o Antigo como o Novo, são ou foram inspiradas por Deus. Por que eu estou insistindo com isso? Por que é importante que eu e você saiba que as Escrituras do Antigo são inspiradas por Deus? Porque existem pessoas, denominações, que dizem que o Antigo Testamento não tem mais valor para a igreja, que o Antigo Testamento é só para o povo de Israel, que o Antigo Testamento perdeu o seu efeito com o Novo Testamento. Mas isso não é verdade. Nós vamos ver aqui na apostila mesmo que o Antigo Testamento é extremamente importante. Por quê? Porque o Antigo é as profecias que se cumprem no Novo. O Antigo aponta para o Novo. O Novo é o cumprimento do Antigo. A gente vê muito isso no Evangelho de Mateus. Mateus, ele usa uma frase que é: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito sobre ele pelo profeta fulano de tal, pelo profeta tal, ou tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito nas escrituras sobre ele. Isso, o apóstolo, Mateus, fazendo ali uma referência às profecias do Antigo com relação aos acontecimentos da vida de Jesus, mostrando que Jesus estava ali cumprindo tudo que havia sido profetizado sobre ele, nos seus mínimos detalhes. Então, se o Antigo não tivesse valor, o Novo não existiria. Se o Antigo não fosse importante, o Novo não existiria. O Novo só existe porque existe um Antigo. Deu para você entender? Então, o ensinamento é válido, a vivência cultural não deve ser interpretada literalmente, mas deve ser aplicada no sentido do ensinamento. O que esta passagem me ensina? O que esse personagem me ensina? O que Deus me ensina com essa sua forma de agir aqui neste acontecimento? É assim que se interpreta a Bíblia Sagrada. Quando nós estivermos tendo aula de hermenêutica, vai ser muito bom, você vai aprender um pouco mais sobre interpretação da Bíblia. Muito bem, continuando. Nós temos também aqui na apostila, o próximo passo, após falar sobre o que é inspiração e sabermos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, toda ela, Antigo e Novo, nós também temos aqui as provas da inspiração. E as provas são a inerrância, a Bíblia não contém erro, as profecias que se cumpriram e a unidade da Escritura Sagrada, que eu até já comentei um pouco. Vamos então para a inerrância. A inerrância bíblica defende que os manuscritos originais da Bíblia, que são chamados de autógrafos, são totalmente verdadeiros e isentos de erros. No entanto, tanto em questões de fé quanto em relatos históricos ou científicos. No entanto, agora sim, é onde eu quero fazer o acréscimo. No entanto, a inerrância, ela ignora o uso da linguagem comum ou de observação, como, por exemplo, o sol nasceu. Se formos fazer uma análise científica e principalmente a crítica, é claro que você vai ver aqui que o sol não nasce, mas isso é uma descoberta que na época deles eles não sabiam. Então isso não é considerado um erro nas escrituras sagradas, como o episódio que Josué pede para que o sol pare. Deus, faça o sol parar. Para, sol, se detém aí. E ele fala lá, eu não vou lembrar agora direito, mas os irmãos vão lembrar que ele manda o sol parar. Então, é claro que essa é a forma da linguagem comum de observação. Até hoje nós falamos isso, e olha que hoje nós sabemos que o sol já está parado
que é a Terra que se move no seu movimento de translação e rotação. E nós ainda assim dizemos o Sol nasceu e o Sol se pôs, porque é uma linguagem de observação. É aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos e observar. A gente não diz, eita, que a Terra fez a sua rotação, eita, a Terra fez o seu Não, nós não falamos isso. Nós falamos o Sol nasceu, o Sol se pôs. Então, isso não é considerado um erro. Outra coisa que a inerrância também não se refere a textos originais enquanto cópias. Lembra que eu falei? Os textos originais, os autógrafos, foram escritos pelos autores, eles não continham erros, mas os manuscritos, que são escritos à mão, por isso são chamados manuscritos, escritos à mão, que são cópias, estes sim, foram cópias posteriores, podem ter variações, porém que não afetam as doutrinas essenciais. Isso é muito importante você saber, que mesmo sendo encontrado alguns manuscritos onde os mais antigos não possuem certas frases ou certa palavra, certa letra, e alguns depois, centenas de anos depois, se encontra outro manuscrito onde foi acrescentada alguma palavra, ou foi atualizado algum lugar, né, o nome de um lugar, ou foi acrescentada uma letra, uma vírgula. Esse tipo de acréscimo não interfere nas questões doutrinárias, que é a base das Escrituras Sagradas. Por isso que é muito importante, eu quero deixar até aí para você assistir, meu aluno, minha aluna, eu vou deixar o link para você assistir o vídeo que eu fiz no meu canal. Eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Crescendo com a Bíblia, onde eu falo de curiosidades bíblicas. Ele é muito bom, modéstia à parte, e você está convidado a visitar ali o meu canal, assistir, se inscrever. Se você gostar, já comenta. E neste último vídeo que eu gravei, eu falei sobre a pitonisa de Endor, que é uma das dúvidas que muitas pessoas têm. Verdadeiramente, Samuel subiu dos mortos para falar com Saul? Olha, que difícil, hein? E o que é uma mudança doutrinária, como nós estamos falando aqui? O que é esses pequenos erros de copistas ou acréscimos ou atualizações do copista? Como não afeta uma doutrina essencial? É quando na Bíblia o Senhor Deus diz em um determinado lugar, como Deuteronômio, dizendo que eles não deveriam consultar os mortos, porque isso era abominação ao Senhor, porque ali existem espíritos enganadores. Como ele no Deuteronômio iria dizer isso? E lá no livro de Samuel, ele iria permitir uma consulta a mortos e ainda deixando um profeta seu, santo, fiel, vir atender ao chamado e à invocação de uma pitonisa. Isto sim é uma mudança doutrinária. É quando em um lugar Deus diz que não e em outro ele diz que sim. Então, isso não acontece na Bíblia. Isso não é uma coisa que aconteça nas Escrituras. Não existe este erro nas Escrituras. As Escrituras possuem uma unidade do início ao fim. Deus é sempre o mesmo, falando sempre a mesma linguagem, falando sempre a mesma coisa. Não existem erros nas Escrituras Sagradas. E mesmo que os críticos fiquem procurando aqui e ali, basta você ter uma mente aberta para a verdadeira interpretação, a interpretação onde a própria Escritura diz, onde a própria Escritura explica a ela mesma. Então você irá ver, irá perceber que não existe de forma nenhuma erros nas Escrituras Sagradas. A inerrância é considerada o fundamento da autoridade e confiabilidade da mensagem cristã. Vamos para o próximo agora? Se ficar alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. A autoridade de Jesus. Se você não acredita em mim, acredite então em Cristo. Jesus tratou o Antigo Testamento como a palavra de Deus infalível,
citando como autoridade máxima que é a Escritura não pode ser anulada. Isso está no Evangelho de João, no seu capítulo 10, e o versículo é o 35. Vá lá, leia, consulte, pesquise, seja curioso e vá a fundo nisto. O Senhor Jesus diz lá: a Escritura não pode ser anulada. E de que Escritura está falando? Do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia, ele estava acontecendo. Próximo é evidências e de manuscritos. O Novo Testamento ele possui mais de 5.800 manuscritos gregos, demonstrando alto grau de preservação e confiabilidade textual ao longo dos séculos. Aqui está citando o Novo Testamento, mas é válido também para o Antigo, porque o Antigo também existe muitos manuscritos, principalmente em Israel, os achados do Mar Morto. A apostila, ela vai falar um pouco sobre isso, sobre os achados do Mar Morto. Hoje não vai dar tempo para a gente falar, para a gente não deixar um vídeo muito longo, mas tá na apostila, leia, que conta toda a história, ou pesquise na internet a história dos manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran, lá próximo ao Mar Morto, onde se encontrou todos os livros da Bíblia, menos o livro de Esther, mas toda a escritura. E elas, na sua datação por carbono 14, ela era mais antiga do que o próprio Cristo, 200 anos antes de Cristo, para você saber a quantidade de manuscritos que existem, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O que isso prova? Isso prova que esta história, este fato, esta sequência de acontecimentos é real e é escrito muitas e muitas vezes. Diferente, por exemplo, dos discursos de Platão, dos discursos de Aristóteles, do próprio a Odisseia de Homero, manuscritos de Homero, que são muito pouquíssimos, uma média de quase 18 apenas manuscritos encontrados. O que poderia se dizer que essas pessoas então não existiram, elas não eram reais, porque tem muito pouca coisa escrita e encontrado, muito pouco manuscrito encontrado deles. Você poderia julgar assim também, mas diferente disso, todo mundo acredita em Platão, em Sócrates, em Aristóteles e em a Odisseia de Homero, aquele poeta grego cego. Todo mundo, todo estudioso acadêmico acredita que estes homens existiram. Então, por que a Bíblia Sagrada, que existem mais de 5.800 manuscritos só do Novo Testamento, do Antigo Testamento nem se fala a quantidade de manuscritos que tem, inclusive os achados do Mar Morto, e você ainda acha que a Bíblia foi o Constantino que inventou, que a Bíblia foi sei lá quem que inventou, ainda fica acreditando nesses críticos da Bíblia, dizendo que a Bíblia é uma história da carochinha, é uma história inventada por um rabino judeu? Por favor, hein? Vamos usar a nossa inteligência e pesquisar e estudar. Outro ponto, arqueologia e história. Descobertas arqueológicas têm confirmado repetidamente a precisão de lugares, pessoas e eventos mencionados na Bíblia, fortalecendo a veracidade dos relatos. Quantos lugares e quantas pessoas que há uns anos atrás dizia-se que não existia, que nunca existiu, porque nunca foi encontrado nada na arqueologia nem na história sobre eles, e que depois apareceu sim, surgiram. E eu quero até deixar isso como exercício para você. Pesquise aí na internet quais foram os eventos arqueológicos e históricos da arqueologia, das descobertas, que confirmaram com precisão lugares e pessoas e até eventos mencionados nas Escrituras Sagradas. Pesquise e mande para mim, que vai valer nota como exercício de casa. E por último, para nós concluirmos esta aula, nós temos o cumprimento de profecias. Muitas profecias feitas no Antigo Testamento sobre o Messias, principalmente Jesus, se cumpriram com exatidão
atestando a veracidade das Escrituras. E uma das que eu mais gosto, das profecias do Antigo Testamento, não está na nossa apostila, mas eu quero que você anote aí, eu quero que fique registrado aí no seu caderno de estudos. Se encontra em Isaías, é uma das profecias que já se cumpriram e é uma das que eu mais gosto, que está em Isaías, no seu capítulo 66, e o versículo é o 8. E aí nós encerramos aqui, para você ver como a palavra de Deus é viva, eficaz, inspirada, sem erro, sem nenhum tipo de falta de unidade ou uma história inventada. Está aqui, Isaías 66, versículo 8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Muito bem, aqui Isaías diz de forma bem espantosa: o que é isso, né? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Nasceria, poder-se-ia fazer nascer uma nação num só dia. E esta profecia se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, com o nascimento do Estado de Israel. Se você tiver mais curiosidade sobre esse assunto, pesquise Nascimento do Estado de Israel. Vai estar lá a data, vai estar as votações, todas as reuniões, tudo o que aconteceu naquele dia, o voto de Minerva dado pelo um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Pesquise, estude, se aprofunde e veja como a palavra de Deus se cumpre fielmente. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.